A mulher do Anderson Torres também, meu querido, deu essa entrevista e falou isso aqui. Vamos ouvir, ó. Nunca imaginei na minha vida passar por um momento desse, onde a minha família está viva pela graça de Deus, porque se fosse pelo homem nós já estávamos mortos. Mas a gente vai sair vivo dessa, porque essa injustiça não vai prevalecer para nenhuma família, para ninguém, porque Deus está no controle. E essa anistia tem que ser votada, Gumota. Alcolumbre, votem essa anistia. Nós estamos sofrendo, nossas famílias estão padecendo. Famílias de bem, famílias justas, famílias honestas, que estão sendo presas porque fizeram bem. Pensem em nós, pensem na nossa família, para que a gente não morra e essa conta fique na conta de vocês. E qual que é o plano a partir de agora, Flávia? Fugir do Brasil. Qual que é o plano a partir de agora? Fugir do Brasil. Quanto tempo você acha que essa mulher aí também vai levar aqui com... Por enquanto, o Anderson Torres está preso, e segundo uma matéria também vexatória do Metrópolis, sempre o Metrópolis, relataram a primeira noite do Anderson Torres na Papudinha, que foi de choro e solidão. Sempre vitimizando ou humanizando esses bandidos aí. Ninguém fala de choro e solidão dos milhares de brasileiros presos injustamente nas cadeias do Brasil, né, Viara? Esses são os invisíveis. Aí, um abraço. Então, no inferno tem que ficar lá. Diga lá. Primeiramente, essa imagem dela ali parada dentro do carro já mostra o quanto ela está sofrendo, né? É uma coisa assim, estamos sofrendo. Tá junto aí com a classe média branca sudestina. Né? E com a mesma cara, todas têm a mesma cara, né? Sim, loira aguada, assim. Todas iguais, então ela está sofrendo muito. Ela chama, bota Jesus no meio, bota Deus no meio, né? Fala cidadão de bem, gente de bem, povo de bem, então são todos aqueles chavões que a gente já está acostumado com tudo isso. E aí a gente para e pensa, né? Eles vão ficar com livre trânsito, ela vai daqui a pouco sair e voltar. A esposa do Ramagem, por exemplo, por questões profissionais, ela vai começar a vir para o Brasil e voltar para os Estados Unidos, vir para o Brasil, porque é uma coisa interessante, né? Se o cara é um bandido foragido, como é que a família pode ficar? Eu vou lá agora passar o final de semana com meu marido que é bandido foragido, depois eu volto para resolver os meus problemas e depois eu vou de novo e fica por isso mesmo. Alguma coisa tem que ser tratada em relação a isso. O Anderson Torres, de repente, se transformou num santo injustiçado, né? Não fez absolutamente nada, não fugiu pelo visto porque não deu tempo, né? Porque se desse tempo todos eles teriam fugido também. Então, tem alguma coisa. A gente não pode também reclamar totalmente porque eles estão sendo punidos, presos. Agora, essa questão da família está deixando ainda para mim alguma pulga atrás da orelha. Porque no meio de tudo isso, Kiko, porque está tudo muito fácil esse trânsito. O cara vai receber o quê? Ela vai ser fiscalizada cada vez que ela andar, a esposa do Ramagem, por exemplo, ou ela vai poder ir e trazer informações para o cara, por exemplo. É isso que está me deixando com a pulga atrás da orelha, entendeu? Acho que agora não volta mais para o Brasil assim, Não sei. Não sei, ela não é procuradora de justiça? Não sei se vai jogar fora a carreira dela? Não sei, né? Não sei, vai depender de muita coisa. Mas aí tem um capítulo pior, né, Kiko? Porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo autorizou deputados a irem para visitar o Eduardo Bolsonaro. Então a gente tá tendo coisas assim escabrosas em relação a isso. Não é só a família que viaja para ficar com o Alexandre Ramagem. Deputados estaduais aprovam um requerimento para ir para os Estados Unidos para visitar o Eduardo Bolsonaro sob a justificativa de tratar questões de relevância partidária e da população de São Paulo, coisa que poderia ser resolvida como a gente trabalha aqui, pelo StreamYard, podiam resolver isso, e ainda diz que foi para lá o deputado porque o Eduardo Bolsonaro é padrinho político dele e ele não poderia deixar o Eduardo solto nessa hora. É muita coisa fora do lugar, muita coisa sem sentido. A gente conversou ontem com o Adriano Diogo falou, eu duvido, professor Viaro, que não vá ter dinheiro público envolvido. Eles estão falando que não vai ter deslocamento de passagem com dinheiro público, mas e o resto? E o jantar, e o almoço, e tudo mais? Então, isso deveria ser, num país ideal, deveria ser proibido, Kiko Nogueira. Pois é. Deixa eu soltar mais esse pedaço. A conta de vocês.
E qual que é o plano a partir de agora, Flávia? O plano está nas mãos de Deus. É só Claro. Deus que sabe qual vai ser o plano. Sempre. O plano é dele agora, e eu tenho certeza que o plano dele é o melhor para nós. Porque Deus vai tocar o coração desses homens, eu tenho certeza. Deus estava dormindo enquanto você estava planejando o golpe de Estado, é isso? O que Deve Deus estava ser. fazendo? Estava, né? É. Ou estava com eles na mesa, estava, sei lá, com eles roubando, planejando a morte do ministro Alexandre, do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin. Deus estava fazendo isso, é isso? É engraçado essa turma. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus do Antigo Testamento, né? Pois é. Mas é uma apelação para Deus enquanto você está fazendo coisa errada. Aí depois que dá merda, o marido dela vai em cana, ela espera que Deus faça o quê? Porque nós somos pessoas honestas, justas. Nós somos pessoas assalariadas, pessoas que lutamos tanto para ter uma vida honesta, digna. E não é justo a gente estar passando por um momento desse que a gente está passando. Minhas filhas, eu, todo mundo exposto dessa forma. Uhum. Agora, o objetivo é pressionar por essa questão da anistia. Essa anistia tem que sair, é a única esperança que nós temos. A nossa esperança agora é essa anistia, para que todo mundo saia vivo, para que todo mundo saia com saúde mental digna. É a única esperança de justiça que nós temos. Agora a senhora vai para onde? A senhora vai lá para... Vou para casa do meu personal. Do meu massoterapeuta. Digno. É a única esperança de justiça que nós temos. Agora a senhora vai para onde? Tem um carrão, tá bem ela, né? Problema de dinheiro. Tá sofrendo. Ela só faltou lá dizer, a gente só quis impedir que o Lula fosse presidente. Só isso que a gente quis fazer. Era um golpe de Estado, pô. Quem nunca? Quem nunca? Bem, matar umas pessoas aí no meio do caminho, qual é o problema? E foi seguindo os desígnios de Deus, né? Deus tocou o coração deles e disse que eles deviam fazer isso. Então. Né? Deviam fazer isso aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos como o homem segundo o coração de Deus, como o Antigo Testamento se refere a Davi, né? E a gente sabe muito bem o que acontecia naquele momento com o Senhor dos Exércitos e quais eram as ordens que o Senhor dos Exércitos mandava. Interessante, né? Eles se dizem cristãos, mas o Deus que eles puxam nunca é Jesus Cristo, né? Nunca são os valores de Jesus Cristo, é sempre o Senhor dos Exércitos. E citando Israel também, né? Isso aí não é por acaso. Eu estava lendo uma matéria da New Yorker sobre isso, muito interessante, falando sobre quando isso começou, de fato, a tal da tradição judaico-cristã, que o Olavo falava muito, né? Uhum. Começou para se diferenciar do antissemitismo do nazifascismo. Uhum. E aí, a partir do pós-guerra, é curioso porque eles acabam se identificando com os movimentos de extrema-direita. E aí fica consolidada essa visão assim do Velho Testamento, a defesa de Israel e de tudo que tem naqueles livros lá, que, né, o famoso Pentateuco, que é genocídio, parricídio, assim, uma quantidade de assim, crimes, golpes de Estado, né? É uma obra literária incrível, mas aquilo é assim, aquele Deus é um Deus fascista no final das contas. E ele protege essa turma. É uma coisa realmente impressionante que uma reforma verdadeira evangélica deveria passar por isso. Olha, voltem a falar de Jesus aí. Não é possível. Né? Se fizeram fortuna em nome do cara, e o cara não é nem citado nos sermões. E essa mulher fala desse Deus. Deus que protege golpista, Deus que protege vagabundo, bandido, assassino, genocida. Sabe? Olha a lição que dá para as filhas também. E sempre nesse carinho. Diga lá, pode falar. Não, as filhas vão crescer tendo a convicção de que os pais foram injustiçados e que deveria quebrar o Estado, que não deveria obedecer às urnas, porque as urnas eram fraudulentas. Essas crianças, infelizmente, a educação vai ser a pior possível. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Vai ser a pior possível. Agora, esse pessoal, quando cita Deus, a gente não pode esquecer nunca aquilo que o Caio Fábio já nos disse aqui algumas vezes em lives, que o Edir Macedo fala
nos bastidores que Jesus Cristo atrapalha. O Edir Macedo diz isso. Já disse para o Caio Fábio. Jesus é refém desses caras mesmo, né, cara? Jesus atrapalha porque não tem como arrecadar usando Jesus. Palavras do Edir Macedo. Olha só, é mesmo? Não tem como arrecadar. Isso o Caio Fábio falou várias vezes, né? Não tem como arrecadar falando em Jesus. Então o Edir diz que Jesus só atrapalha. Tem que ser o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, porque esse aí consegue amedrontar e a partir do temor, do medo, consegue fazer, então, tu doar para que tu não seja vítima desse terror todo, desse próprio Deus. Então, o Edir Macedo é dono de uma franquia, já não pode esquecer, né? Tu pode, Kiko Nogueira, comprar uma franquia da Universal, se tu quiser. É uma franquia. Tu ganha toda a decoração, tu ganha as roupas, tu ganha o ambiente e tu ganha o curso para ser pastor, inclusive. Ó, que interessante, né? Tá? É uma franquia, é o fast food da fé. Né? É a fé fast food.